Queria que você fizesse uma análise da vitória, claro, mas da diferença da equipe entre o primeiro e o segundo tempo, né? E, em especial, também, essa que acabou sendo uma certa surpresa a entrada do Júnior Santos, ali onde a gente estava acostumado a ver o Vitor Sá, de que forma isso também acabou sendo uma surpresa até mesmo para o adversário. Talvez todo mundo estivesse esperando o Vitor Sá e você acabou chegando com o Júnior Santos. Queria que você, então, fizesse esse panorama entre o primeiro e o segundo tempo e essa questão ali no meio. Sim. Houve uma diferença entre o primeiro e o segundo tempo, fundamentalmente naquilo que foi a nossa chegada à baliza adversária e naquilo que foi os duelos ganhos ao longo da segunda parte, não tinham sido ganhos ao longo da primeira parte, e um mau posicionamento que nós tivemos nas nossas unidades de meio campo, que nós retificámos para a segunda parte e melhorámos a forma de nos posicionarmos. O Júnior Santos aparece porque entendemos que o Júnior tinha movimentos mais interiores do que tem o Vitor Sá. O Vitor Sá pela direita tem movimentos mais para fora para serviço, e nós aquilo que tínhamos planeado era uma chegada com mais intensidade à área e maior presença na área, e o Júnior dá-nos isso, para além de ser um jogador que parte de fora para dentro e aparece em corredor central para finalização. Foi essa a nossa intenção. Boa noite, Luiz. Davi Barros, do GE. Boa noite. Eu queria saber se a vitória de hoje é um certo alívio, considerando que o time saiu para o intervalo ouvindo vaias da torcida e que não vinha ganhando em casa há um certo tempo. É uma certa sensação de alívio a vitória de hoje? Eu alivio, esse alívio de que fala, eu alivio com trabalho e com a dedicação ao trabalho diariamente. Não há alívio de nada quando nós estamos em paz com a nossa consciência, com aquilo que fazemos todos os dias. Entende? Eu sou muito questionado sobre como é que a torcida reage, como é que a torcida aplaude, como é que a torcida critica, há uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi a fazer a análise daquilo que eu faço todos os dias, desde que me levanto até que me deito, e aquilo que eu devo retificar no meu trabalho. Por isso eu construí a minha carreira com muito trabalho e vou continuar a construí-la com muito trabalho. Que eu faço à minha vida, que eu alterei as coisas para a segunda parte, porque achei que na primeira parte não estava bem. Agora, quem navega em função daquilo que é o exterior, jamais se encontra com sucesso. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. Obrigado. Klaus Barbosa, do Grupo Globo. Voltando um pouco nessa questão do Júnior Santos, ele se torna uma opção para o próximo jogo, já contra o Goiás, essa ideia de ter um jogador que tem a opção de jogar mais por dentro, que acaba se tornando uma referência ofensiva dentro da área mais forte do que com o Vitor Sá. Ele está brigando nesse momento para ser titular daqui para frente no time? Há vários jogadores que lutam pelos lugares na equipa, não é só o Júnior. O Júnior luta por um lugar na posição 9, pelo lugar da posição 7, assim como o Luís Henrique luta pelo lugar da 7, o Sauer luta pela posição 7, pela posição 10, há vários jogadores a lutar. Os jogadores trabalham intensamente ao longo da semana e em função daquilo que é a semana, e não só o rendimento em jogo, mas também em função, porque pode haver um jogador que tenha trabalhado hoje muito bem durante o jogo, que durante a semana não tenha rendimento ao longo da semana e não treine e não dê ao treino aquilo que nós esperamos. E a vocês pode-vos causar surpresa esse jogador não jogar, porque avaliaram a última coisa que viram, que foi o jogo. Mas, entretanto, até ao próximo jogo há 6, 7 treinos. E então, muitas vezes, a avaliação, por isso é que eu digo que vocês têm uma missão muito difícil, que é avaliar em função do que viram no jogo passado e não conseguem avaliar em função daquilo que é a semana de trabalho. Se as semanas de trabalho não contarem para nada, então nós não trabalhamos. As semanas de trabalho têm que contar também para a avaliação do treinador. E muitas vezes não se entende porque é que sai este e entra aquele. É porque muitas vezes acontece uma semana de trabalho melhor de um determinado jogador. O Júnior trabalhou bem ao longo da semana, mostrou coisas e que poderia ter dado ao jogo, e eu optei pelo Júnior, não em função só daquilo que eu queria para o jogo, mas também em função daquilo que foi o trabalho dele ao longo da semana. Eu acho que isso é decisivo. Eu acho que a meritocracia na vida é para ser levada a sério.
E é para se levar a sério com ações, não é com palavras. É eu achar que as coisas não estão bem e ao intervalo mudo 3 porque as coisas não estavam bem. É através das ações, não é? Não estávamos bem, não se fazer nada. Faço sempre que entender fazer. Assim como no outro jogo fiz 2 substituições, acho que foi 2 só, e não fui para além das 2. Desta vez fiz 3 ao intervalo. É em função daquilo que é a minha consciência, aquilo que é a minha análise do jogo. Ainda temos um caminho longo a percorrer, mas eles estão no bom caminho. Os últimos 9 jogos perdemos 2 vezes por 1-0. É uma boa estabilização da equipa e ainda com más produções aqui ali, como foi a primeira parte, foi uma primeira parte má, que nós conseguimos transformar em uma segunda parte boa. Apesar dessa saída muito boa pelo lado direito que o time teve hoje, me pareceu ter um efeito colateral que foi com a subida do Saravia para fazer mais o corredor direito, já que o Júnior estava entrando mais. O time acabou ficando mais exposto, né? Foi na área ali onde o Aleph Manga deu bastante trabalho. Você entende que esse é realmente um efeito colateral, digamos assim, que o Botafogo tem que lidar e se proteger melhor quando opta por essa formação? Mas nós protegemos bem, porque protegemos com o Adrielson, que flutuava ao lado direito para ocupar a posição do Saravia, o Cuesta também fletia para cá, ainda tínhamos a equilibrar o Tchê, ainda tínhamos a equilibrar o Marçal, porque nós não subíamos com os 2 laterais ao mesmo tempo, portanto estávamos com o equilíbrio da equipa com 4 jogadores. Agora o equilíbrio andava muito distante das zonas onde devíamos andar, nós devíamos ter matado as referências de saída muito mais à frente e nós dávamos espaço para a bola entrar nas referências de saída e não conseguíamos, perdemos duelos em cima de duelos durante a primeira parte, isso causou-nos muitos problemas. E o adversário percebeu, nós não conseguimos anular e então na segunda parte sim, porque começámos a ganhar mais duelos e ficámos mais equilibrados, tomámos conta do jogo e acabámos por mandar 2 bolas, uma ao poste, uma à trave e assim como na primeira parte tivemos uma bola também no poste, e a segunda parte foi com muito mais chegada devido a isso que acabou de dizer. Nós, apesar de expostos, conseguimos equilibrar mais e menos expostos durante a segunda parte. Tudo bem, boa noite, Luiz, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre o Jefinho, que desde que ele chegou aqui no Botafogo, ele provavelmente está vivendo uma ascensão meteórica na carreira dele, chegou para o time B depois de um Carioca e agora já renovou um contrato, provavelmente com uma valorização salarial que deve ser algo muito importante na vida de um jogador jovem. Então, ele semana passada jogou muito bem, hoje não foi tão bem assim, tanto que o senhor o substituiu no intervalo. Eu queria perguntar qual é a sua função, não só como treinador, mas como mentor, como professor, para não fazer o Jefinho se deslumbrar e, às vezes, também não fazer o Jefinho ficar muito triste ou se decepcionar muito, como foi o caso de hoje, que ele não jogou tão bem. Eu tive ao longo da minha vida um período em que trabalhei como diretor técnico da formação de um clube que formou jogadores para a Europa e que muitos deles estão na Seleção Nacional de Portugal e alguns deles estão dos melhores clubes da Europa e tive muitos Jefinhos na minha mão ao longo da minha carreira e tratar do Jefinho como tratar dos colegas do Jefinho é uma tarefa do treinador, mas é uma tarefa fácil, não é uma tarefa complexa a quem como eu já teve em processos de formação. A única coisa que nós temos de fazer perceber ao Jefinho é que ele ainda tem muito caminho para andar, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem que crescer a vários níveis, em vários momentos do jogo, no momento defensivo, no momento ofensivo, tem que saber fazer muita coisa como os outros têm que saber fazer e têm que fazer progredir a sua carreira, não foge a isso. Só que há uma coisa à volta dos jogadores jovens que é muito perigoso, é que o jogador jovem, quando tem qualidade, é muito acarinhado pelos adeptos, é muito acarinhado pela imprensa, é muito acarinhado pelos pais, pelos agentes, pelos amigos, e quando há toda esta envolvência, ele pensa que é uma estrela. E estrela só há uma da qual nós dependemos, que é o Sol. Não há mais estrela nenhuma. A estrela tem que ser a equipa e não há estrelas para além da equipa. E é isso que ele e todos têm de perceber aqui dentro.